Vamos então primeiro aos fatos do dia. As ações de bancos de médio porte nos Estados Unidos fecharam o dia em forte queda, com temor da fuga de depósitos na primeira segunda-feira após o colapso do Banco Vale do Silício. Enquanto isso, o presidente Joe Biden, ele veio a público tentar defender o sistema, ou melhor dizendo, que ele vai tratar de defender o sistema bancário nos Estados Unidos. Confira na reportagem. Em uma breve declaração para tentar acalmar os ânimos do mercado, Joe Biden disse que vai pedir ao Congresso e aos reguladores medidas que fortaleçam as regras bancárias. O presidente americano garantiu que os responsáveis pelo colapso do Banco do Vale do Silício e do Signature Bank serão demitidos. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. No domingo, o Banco Central dos Estados Unidos já havia anunciado um pacote de medidas para mitigar a crise. Entre elas, uma linha de crédito emergencial de 25 bilhões de dólares para bancos menores e a garantia que todos os clientes com depósitos nos bancos terão acesso ao dinheiro. O governo americano corre contra o tempo para tentar evitar uma crise financeira parecida com a que aconteceu em 2008, que começou com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers. Tudo começou na sexta-feira, quando o Banco do Vale do Silício, que tinha startups entre suas maiores clientes, entrou em colapso. E o governo americano teve que intervir. O banco investiu bilhões em títulos do governo dos Estados Unidos durante a pandemia, quando as taxas de juros estavam próximas de zero. A aposta, que parecia segura, começou a desmoronar, depois que o Federal Reserve começou a elevar a taxa de juros para tentar domar a inflação. Logo depois da quebra, o governo também fechou o Signature Bank, um banco regional que estava à beira do colapso, e garantiu seus depósitos. Com esse cenário e em meio ao estresse do setor bancário, analistas do Goldman Sachs disseram que não esperam mais que o Fed aumente os juros na próxima reunião de política monetária, marcada para a semana que vem. O temor dos investidores é que, se o Fed não parar com a sequência de altas, o sistema financeiro corre riscos de um colapso ainda maior. Marcelo Estevão, perdoe pelo começo do nosso programa, eu não conseguia ver você ainda e fui avisado que o nosso público já tinha você aí claramente identificável. Eu, no meio daquela confusão, acabou faltando eu dizer a sua afiliação. Marcelo é consultor sênior do Banco Mundial, foi secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Marcelo, até onde vai essa crise? Olha, William, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Essa crise, eu vi aí na sua chamada e também um pouco aí na matéria, uma comparação com a crise de 2008, né? Eu acho que essa comparação é exagerada. Essa crise é uma crise importante porque ela está vindo ao mesmo tempo que o Fed está tentando conter um aumento, um processo inflacionário que é muito forte. Então, a questão aqui é como que essa crise desse fim de semana vai afetar a política monetária do Fed, que vai ser decidida na semana que vem e que vai estar olhando para vários fatores, inclusive os dados de inflação americana para o mês passado, que vão ser publicados amanhã, né, amanhã de manhã. Então, eu diria que essa ligação entre um risco financeiro que não é uma novidade inusitada num processo onde os bancos centrais estão elevando a taxa de juros. Isso aconteceu no passado, isso acontece. Então, como é que essa ligação entre a política monetária, que tem que ser rígida, para afetar o processo inflacionário, pode afetar a estabilidade financeira? Então, eu acho que é mais uma questão de gerenciamento nesse momento. É muito cedo para falar de uma crise maior, no meu ponto de vista. Deixa eu ir primeiro para o lado doméstico, Estados Unidos. Aí, Raquel, estamos com o Caio Junqueira, está lesionado, como eu tratei o nosso atleta da política na semana passada em casa, mas vai participar remoto. O Daniel Rittner já apresentei. Lorival, Biden correu.
para dizer que ele não vai usar taxpayers' money para tentar, digamos, o que ele pode fazer. Qual é, do ponto de vista da política doméstica americana, qual é o perigo que ele identificou ali? Perigo sério. Ele está prestes a anunciar a candidatura dele à reeleição. Então, não é bem-vinda essa crise nesse momento, porque é um campo minado essa história, né? Embora não tenha, obviamente, como o Marcelo disse, as mesmas dimensões de 2008, 2009, mas há sempre esse dilema, ainda mais no Partido Democrata, né? De um lado, você é obrigado a evitar uma crise sistêmica, dar garantias. De outro lado, se você erra na mão, você é acusado de estar bailing out, né? Resgatando, salvando banqueiros que ganham dinheiro de forma inescrupulosa. Então, quais as premissas hoje da declaração dele? Primeiro, correntistas não vão perder dinheiro, independentemente dos valores e de estarem assegurados ou não. O contribuinte não pagará porque o Fundo Garantidor de Depósitos vai fazer isso, né? Os investidores vão perder, vão ter que ter prejuízo porque assumiram risco e é assim que funciona o capitalismo. Os executivos dos bancos têm que ser demitidos, né? E agora, os republicanos olham para isso e falam, primeiro, é um resgate sim, né? Em segundo lugar, eles não querem restituir aquela regulação que foi criada em 2010, com a participação muito forte do Biden, que era o vice-presidente, e foi encarregado pelo Barack Obama de fazer essa regulação mais forte. Como consequência da crise de 2008. Isso. E em 2018, o Donald Trump desfez parte dessa regulação. Então, o Biden traz de volta essa discussão. Não, precisamos pegar de volta aquela legislação que foi perdida em 2018. E aí os republicanos, ao mesmo tempo, dizem, não, você está bailing out, sim, você está salvando os bancos, vai usar o dinheiro do contribuinte e tal. Por outro lado, dizem, mas nós não aceitamos, e eles têm maioria na Câmara, né, não aceitamos fazer mais regulação. Então, o Biden fica realmente bastante com uma margem de manobra política pequena. Só lembrar uma coisa, aqueles 700 bilhões de dólares que o Bush aprovou em 2008 viraram 7 trilhões e 700 bilhões de dólares de dinheiro gasto no resgate do sistema bancário. Isso conta de novembro de 2011. Quando se salvou os bancos, principalmente. Sim. Vamos às consequências que se pode antecipar para o Brasil, começando por você, Raquel. William, o que aconteceu hoje em relação aos mercados emergentes em geral? Concordo com o Marcelo, acho que não é uma crise como a de 2008. Conversei com bastante gente lá fora também, com o Jaime Valdívia, que foi do FMI, hoje está na Galápagos Capital, com o Tony Valpon, que foi diretor do Banco Central e hoje está trabalhando lá fora. É diferente, é muito mais por enquanto está mais focado neste banco e alguns outros menores. Os ativos desse banco são muito melhores do que eram aquelas malfadadas hipotecas da época de 2008. Nós estamos falando de dois cenários... Ele está lastrado em títulos do Tesouro Americano. Exato, nós estamos falando de dois cenários completamente diferentes, mas provocou no mercado o que a gente chama do flight to quality, da corrida para os ativos de qualidade, que são os ativos dos Estados Unidos. Então, a gente assistiu quedas de juro nas taxas futuras em mercados na América Latina toda. Então, assim, não foi diferente no Brasil. Então, o que nós temos hoje é um cenário mais favorável a uma eventual queda de juros aqui no Brasil. É como se o Copom, que vai decidir a taxa de juros na semana que vem, tivesse ganhado uma boa justificativa para colocar lá na sua ata, que é quando ele dá os seus próximos passos, se ele não quiser mexer nos juros na semana que vem, porque a taxa de inflação ainda está rodando muito alto, o indicador de fevereiro saiu semana passada. Mas ele ganhou uma boa justificativa para colocar lá na ata, olha, o cenário internacional mudou, o crédito está complicado nos Estados Unidos, a gente tem uma perspectiva da política de juros nos Estados Unidos não ficar tão apertada por tanto tempo, portanto, o Brasil teria um espaço para começar a cair juros. O grande se é a política fiscal interna. O pacote do Haddad vai atender às expectativas? Vamos pegar uma coisa por vez. Vamos pegar primeiro esse aspecto que vocês estão levantando. E qual é o impacto disso? Daniel Hittner, Lula ganhou a queda de braço com o BC graças aos gringos?
Ele ganhou um bom argumento. Se a gente estava só no campo do voluntarismo político. Estou ironizando, evidentemente. A gente não sabe o que o Copom vai decidir. Mas... É claro, mas esse aspecto que a Raquel colocou me foi ressaltado muito fortemente também por autoridades aqui do governo e da equipe econômica. Qual que é, segundo a expressão utilizada aqui em Brasília, o copo meio vazio? O copo meio vazio é enxergar uma possível desaceleração da economia global com esse estresse no sistema bancário americano e algum rebote ali em nível de atividade, commodities, e o Brasil exporta principalmente o que? Os 3 itens principais da pauta brasileira são petróleo, soja e minério de ferro. Então, qualquer queda de commodities é ruim para nós. Qual que é o copo meio cheio da história? É uma perspectiva de que o Fed, o mercado todo estava prevendo um aumento ainda dos juros, hoje em 4,75 para até 5,5, gente falando até em 5,75, que não vá tão longe e que nem prolongue esse aperto monetário. E isso poderia trazer reflexos para o Brasil. Se o Fed termina esse aperto monetário mais cedo e de forma mais suave, também o Banco Central poderia seguir nesse mesmo caminho. Então, o que a gente tinha de cenário até agora, que era um voluntarismo político muito grande, ataques ao Banco Central, passa a ter também um ingrediente mais baseado nos fatores, nos fundamentos econômicos. Olha, se a economia global pode desacelerar e você tem um movimento deflacionário, não deflacionário exatamente, mas de desaceleração da inflação. E se o Fed já está diminuindo os juros, nós poderemos seguir pelo mesmo caminho. Um belo presente dado a Lula e ao PT nesses últimos dias. Um presente a Lula e ao PT, Caio Junqueira? Bom, William, boa noite. O que eu vi hoje, principalmente ali no Ministério da Fazenda, é que esse episódio pode, ou pelo menos essa é uma expectativa, né, virar uma onda que leve, sim, a uma antecipação ou uma redução da taxa de juros já nessa reunião da próxima semana. Eu acho importante colocar aqui uma medida que foi tomada hoje, já nesse calor dessa decisão, que é a redução da taxa de juros do consignado para aposentados do INSS, né? Esse é um dado, já é um movimento dessa onda que eu ouvi essa expressão, achei muito interessante no Ministério da Fazenda, do governo em si, aí no caso, salvo engano, é o Ministério do Trabalho, de promover ali, aproveitando esse cenário internacional, promover e pressionar de alguma maneira o Banco Central, o Copom, a reduzir a taxa de juros. E tem também o teto do desconto em folha, estou vendo o dado aqui, de contratos novos caindo de 2,14% para 1,70% ao mês. Ou seja, são medidas de alguma maneira patrocinadas pelo governo federal, com a expectativa de se chegar ao troféu maior, né, de que é finalmente o Roberto Campos Neto, depois de toda essa pressão política do Partido dos Trabalhadores, do próprio presidente da República, ceder, tendo essa justificativa do cenário internacional, mas o governo provocando, não só com a expectativa do Banco Central, mas fazendo o que pode ao seu alcance, por exemplo, reduzindo taxa de juros do consignado para aposentados do INSS, para justamente provocar uma onda que bata, né, que desague nessa praia ali no Copom na semana que vem. Marcelo, você na sua primeira intervenção assinalou o dilema do Fed. Ele tem uma postura claramente hawkish, né, vamos dizer, de combater a inflação, custe o que custar em termos de juros altos, e agora é confrontado com o fato dos juros altos demonstrar uma certa vulnerabilidade, se não do sistema financeiro americano e internacional, pelo menos dos bancos médios e pequenos americanos. Ou seja, ele tem que pesar o que ele pode fazer contra a inflação com aquilo que ele não deve fazer para aumentar uma corrida contra bancos ou, eventualmente, tornar ainda mais vulnerável um sistema que começa a enfrentar dificuldades, pelo menos aqui no Brasil, para conceder crédito. Os mercados não estão enxergando a realidade de forma apropriada, porque eles continuam apostando em juros altos permanecendo. Sim, não, eu acho que aqui o impasse do Fed
é basicamente relacionado a eu uso a taxa de juros como o meu único instrumento de política econômica nessa situação. E a resposta que eu diria que teoria econômica daria, e boas práticas de política monetária, eu diria que não. Você tem dois instrumentos. Você tem a taxa de juros, e essa você pode usar para atingir o seu objetivo de inflação. E você tem mecanismos de ajuda direta, como o Fed abriu, essa janela de empréstimos, né, a bancos médios, a bancos do setor financeiro americano, que podem ir lá e pegar emprestado usando como colateral ativos que eles têm nos seus balanços a preços de face. Então, não é a preços de mercado, porque a crise desses bancos que a gente viu nesse fim de semana foi porque eles estavam basicamente tendo que vender parte dos seus ativos a preços de mercado. E o preço dos ativos deles, desses títulos, caiu, porque a taxa de juros subiu. Então, eles incorreram numa perda, e no meio da semana passada, basicamente ficou claro que a perda foi de 2 bilhões de dólares para o SVB, e isso fez com que tivesse uma corrida ao banco, né? Mas se o SVB pudesse, ao invés de ter vendido os seus títulos, pegado emprestado, usando os títulos ao valor de face, não ao valor de mercado, isso não teria acontecido. Então, o que o Fed fez é algo que outros bancos podem fazer também. E essa janela vai ajudar bastante para tentar criar essa separação entre política de juros e política de estabilidade financeira. É lógico que os dois estão ligados e nem sempre você consegue fazer essa separação tão clara. Raquel está me pedindo a palavra. William, queria só trazer de novo o debate aqui um pouco para o Brasil. É o seguinte, o governo Lula, na cruzada dele pela queda de juros, e ninguém gosta de juro alto, atrapalha o crescimento do país. Como você falou, até comentando com o Daniel, ele ganhou um presente nessa crise internacional, mas ele precisa ter muito cuidado na hora de administrar essas expectativas. É um governo que tem administrado muito mal essas expectativas. Porque, por exemplo, o Caio citava essa decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de reduzir a taxa de juros e outros pequenos sinais. Se começar uma enorme pressão em cima do Banco Central com essas pequenas medidas, não vai adiantar nada. O que o governo precisa fazer do seu lado para facilitar o trabalho do Banco Central, junto com este cenário internacional que agora ficou mais favorável a uma queda da taxa de juros, o ministro Fernando Haddad apresentar um arcabouço fiscal crível, com uma medida de corte, de contenção do aumento de gastos crível. 2, isso não ser bombardeado pelo próprio Partido dos Trabalhadores. 3, o mercado sentir que o governo tem habilidade de aprovar isso no Congresso Nacional. E se o Banco Central não reduzir os juros nesta próxima reunião do Copom, mas mostrar uma sinalização que tudo isso aparecendo no arcabouço fiscal do ministro, ele está disposto a iniciar uma queda da taxa de juros na outra reunião, na reunião de maio, se não me engano, tendo um arcabouço fiscal já mais sinalizado no Congresso e essa crise americana já mais delineada, o governo não tratar isso como uma derrota, porque não caiu os juros em 0,25 ponto nessa reunião. O Daniel está me pedindo a palavra. William, exatamente como disse a Raquel, a expectativa maior hoje, em que pese qualquer discurso público, não é de que haja efetivamente um corte na Selic na semana que vem. O Comitê de Política Monetária se reúne em 21 e 22 de março. A grande expectativa é que haja uma sinalização clara no comunicado e depois na ata, mais minuciosamente, de que esse corte pode ocorrer na reunião seguinte, que é em 1º e 2 de maio. E, de fato, a gente tem uma mudança grande de cenário, de panorama, em relação ao que tínhamos há 40 dias atrás, na última reunião do Copom. Desde então, houve uma mudança ali na situação de crédito, com todo o desdobramento que houve por causa do escândalo contábil da Americanas
e crises financeiras de outras varejistas, com repercussões na cadeia e na concessão de crédito pelos bancos. A gente teve uma antecipação, pelo menos uma promessa de antecipação do que será a proposta de arcabouço fiscal pelo governo, e aí é importante que seja crível. E agora a gente tem uma mudança de cenário no aperto monetário nos Estados Unidos. Hoje o Goldman Sachs, por exemplo, já falava em instabilidade na próxima reunião do Fed para decidir juros, que coincidentemente é igual aqui à nossa data, 21 e 22 de março também. Então, como eu dizia antes, que estava se prevendo sair de 4,75 e até 5,5, 5,75, agora tem gente como Goldman Sachs falando em estabilidade. Importante é isso, não transformar esse novo cenário em mais uma rodada de ataques e pressões, porque senão você tem o feitiço se virando contra o feiticeiro. O Lorival e o Marcelo, eu vou voltar daqui no próximo, depois do Caio, vou passar a palavra agora ao Caio, eu vou voltar um pouquinho para as questões abrangentes internacionais e seu impacto no Brasil e nos países comparáveis, sobretudo aqui ao nosso redor. Mas, Caio, conversando com as esferas da política, é inevitável que elas façam disso mais um cabo de guerra? William, a gente precisa diferenciar bem os players da política. Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores eventualmente não aceitar ou criticar o arcabouço fiscal, né, que será apresentado pela equipe econômica. Outra coisa é como isso vai ser recebido pelo Centrão. Outra coisa é como o Arthur Lira vai ver. Outra coisa é como os senadores vão ver. Por quê? Porque o arcabouço fiscal, goste ou não o PT ou outros agentes políticos, ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. E a gente sabe muito bem como o Congresso Nacional trabalha e opera em muitas questões fiscais. Então não basta, eu só ampliaria um pouco o leque, que não é como o PT vai reagir, porque é o partido da presidente, é como o Arthur Lira vai reagir, é como o Centrão vai reagir em relação ao que vai ser apresentado, que vai ser um dos componentes ali. E eu tenho a percepção de que o governo, sim, ele escolheu criar uma onda. A gente vai ver o que vem amanhã. Amanhã de manhã tem uma reunião muito importante pela manhã no Palácio do Planalto de toda a área social do governo. E podem sair medidas de ampliação de crédito nessa reunião. São todos os ministros da área social que estarão reunidos, acho que a partir das 10 da manhã, no Palácio do Planalto. É uma reunião similar à de sexta-feira, que eram os ministros da área de infraestrutura. Por quê? Porque o Lula ele quer acelerar gastos, né? Ele quer acelerar investimentos, ele quer acelerar entregas porque precisa delas politicamente. Então eu não olharia só a questão do PT de ser o único player político nesse contexto político todo aqui de juros e de recebimento do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e ele precisa ser crível não só para a Faria Lima, não só para o mercado, mas também para deputados e senadores que vão votar nele. Marcelo, vamos aproveitar a sua expertise e o seu olhar dirigido aí de fora para nós aqui dentro. Você se deu conta nessa última rodada como nossos engajados repórteres políticos se dedicam a tentar entender que tipo de exploração, eu estou usando a palavra aqui conscientemente, se pode fazer desse episódio ou não em termos de política interna, exclusivamente doméstica. Mas aproveitando a tua expertise aí fora e a do Lorival, nosso analista internacional, eu gostaria de lembrar coisas que você publicou recentemente, Marcelo, dando conta da maior capacidade das economias de países latino-americanos, e aí você inclui o Brasil na sua forma de avaliar, de resistir a esses impactos, a esses choques externos, porém, ao preço de prolongar um longo período de estagnação, porque não encontraram ainda um motor de crescimento. O que você antecipa deste atual impacto nessa tua tese? Sim, eu diria que o que é impressionante que aconteceu, em particular na América Latina, nos últimos 3, 4 anos, é que se esses choques tivessem acontecido na década de 80, a gente está falando de uma recessão brutal, e não houve. Não houve, quer dizer, a América Latina tem um mercado de capital muito mais profundo, tem uma capacidade de reagir a choques muito melhor. Os bancos centrais têm modelos de política muito mais robustos, então é um outro mundo. Então esse é o primeiro ponto dessa tese que você comentou. O segundo,
O que esse choque que a gente observou nesse fim de semana pode significar, né? Esse choque pode muito bem significar que as condições financeiras se apertarão na maioria das economias e que os aumentos anteriores na taxa de juros, como ocorreu aí no Brasil, se tornarão mais efetivos em atenuar a atividade econômica e as pressões domésticas. Então, não preciso nem falar num certo sentido, que vai haver um grande choque financeiro, mas o que está mostrando é que o ajuste do Fed está causando apertos que são mais fortes do que se esperava 2 semanas atrás, basicamente, que é o que bancos centrais tentam fazer, né? Uma maior aversão ao risco por parte dos próprios bancos a emprestar ao setor produtivo pode significar um crescimento mais fraco dos empréstimos. Isso pode limitar a extensão de novos aumentos na taxa de juros dos bancos centrais, porque o que for feito já está dando, entre aspas, certo. Então, esse é o motivo de, talvez, que o Fed não aumente tanto quanto se esperava há uma semana atrás. Isso aplica para todas as economias. O problema da América Latina e do Brasil, em particular, não é essa grande competência que eu vejo nos bancos centrais da região em lidar com choques. É qual é esse novo modelo econômico que vai fazer com que essas economias cresçam de forma robusta, sustentável, compatível com os choques climáticos que nós estamos vendo. Essa é a grande questão. O Brasil precisa crescer mais em equilíbrio. Marcelo, eu vou passar essa questão para o Lorival, mas para não cortar seu raciocínio, Lorival, a gente vai para um rápido break e na volta a gente retoma o programa com você. Tranquilo. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. Voltando no intervalo, resumindo a pergunta que ficou no ar para você começar a responder agora, Lorival, na tese do Marcelo Estevão, as economias latino-americanas elas têm uma capacidade de resistência maior aos choques externos, ao preço de manter a estagnação por mais tempo, por não terem encontrado um motor de crescimento econômico. Eu acho que essa dualidade, né, entre crescimento de um lado, inflação e juros e estabilidade do outro, a América Latina acabou de forma não muito voluntária, né, não muito calculada, conseguindo uma estabilidade. O crescimento, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento de 2% para a região este ano, mas não com tantas turbulências. E eu queria aproveitar a presença do Marcelo para submeter uma hipótese a ele, que tem a ver com a sua questão, William, que é a seguinte, quer dizer, agora os BRICS, né, estão alinhados totalmente ideologicamente, né? E a China e a Rússia têm uma estratégia de reduzir a importância do dólar com as moedas digitais emitidas por bancos centrais, né, CBDCs, que o Brasil agora anunciou também a sua emissão, né, do real digital, tem o rublo digital, tem o yuan digital. Quer dizer, uma forma de diminuir esse poder econômico que os Estados Unidos têm. E uma crise como essa, ela acaba servindo de mais um incentivo, mais uma justificativa, mostrando que a americana tem problemas nos fundamentos da economia e que ela é sustentada muito pela importância do dólar e tal, a importância global do dólar. Queria te perguntar, Marcelo, eu lembro que a gente se encontrou em 2018, quando você estava no board lá dos governadores do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Se a saída da Dilma Rousseff para lá sinaliza um posicionamento do Brasil nessa estratégia, nessa tentativa, e no contexto da guerra da Ucrânia, que a Rússia ficou isolada, né, cortada do SWIFT e tal, e está havendo fortes transações diretas entre China e Rússia e tal, se nesse contexto há aí um alinhamento para tentar ir desenvolvendo essas moedas digitais desenvolvidas por bancos centrais para reduzir a importância dos Estados Unidos e até da Europa também com o euro. Sim, deixa eu primeiro só clarificar um ponto da minha tese, como o William comentou, como se fosse uma grande tese. Eu não estou falando que a estabilidade econômica e uma grande competência
da gerência dos choques na América Latina é causa de um crescimento sustentado menor. Só deixar bem claro, essas duas coisas vão em paralelo. O fato de você poder manter estabilidade é super importante para o crescimento de longo prazo. O que eu estou falando é que se achou um pouco a solução para ser mais resiliente, mas não se achou, não é relacionado a isso. Resiliência é importante para crescimento de longo prazo, mas não se achou uma grande solução para o Brasil crescer mais. É um pouco isso que eu estou falando. Então, não é que uma causa o outro. Bom, em relação à sua pergunta, Dorival, eu acho que tem uma expressão do Mark Twain que eu gosto muito, né? que as notícias da minha morte estão grandemente exageradas. Então, tem sempre essa discussão do final do poderio do dólar e que iniciativas como essa fariam com que o dólar fosse menos importante. Eu acho que o mundo está bem distante da situação. Eu não sei exatamente por que a ex-presidente Dilma virou presidente do NDB, né, do New Development Bank, mas eu não vejo isso como uma grande ameaça digamos assim, à supremacia do dólar. Para o dólar deixar de ser a grande moeda de troca e de referência nas negociações e nos fluxos financeiros internacionais, precisa de ter realmente outras economias que são igualmente fortes e que protejam, por exemplo, o direito à propriedade, né? Que é quando alguém, por exemplo, quiser, uma economia africana quiser emitir títulos da dívida e achar que o melhor sistema jurídico para registrar essa dívida for em Lima, no Peru, só para usar um país aleatório, e se começar a ter um processo desse tipo, aí se começa a ver o dólar talvez enfraquecendo na sua posição. Mas hoje em dia, as instituições americanas garantem um direito à propriedade, garante a coisa da ordem, da confiança nas instituições, e não é só nos Estados Unidos, isso também acontece muito em Londres, né? Muitos dos títulos são emitidos com a lei londrina, não é só de Nova York. Então, acho que é isso que faria mudar, essa supremacia do dólar. Marcelo, eu vou usar uma ou outra das tuas ideias publicadas agora para submeter aos nossos 3 repórteres políticos aqui na roda comigo. É a ideia de que a questão social, Caio, começando por você, ela modula, ela constrange, ela torna presa de limites muito estreitos a questão fiscal, que lá fora, nas palavras do Marcelo, se olha com muita ênfase. Em que medida nesse debate político de agora, hein? Não estou falando do debate abrangente, estou falando agora, dessas horas em Brasília, se consegue passar por cima disso que lá fora se vê aqui como essencial e que você se referiu numa das tuas respostas agora na roda do WW, dizendo que eles têm que vir aí com alguma coisa do lado social e o fiscal. William, a prioridade desse governo está bem clara, que um dos eixos é a manutenção da popularidade e um discurso social muito forte que não vamos esconder aqui, que é um discurso de toda a história aí do partido, né? A gente não vai discutir aqui a forma como isso se chegou. A gente pode colocar aqui o que aconteceu em 2015, com a queda da presidente, né, 2016, com o desastre econômico ali, principalmente de 2015, mas eles colocam, sim, este governo coloca na frente essas questões de popularidade, a agenda social, uma agenda de entregas, quase como uma necessidade de sobrevivência. E se tiver na frente argumentos econômicos, doutrinas econômicas, se tiver muita avaliação de quem não esteve nesse projeto, eu estou colocando claramente aqui grande parte dos economistas, grande parte aí do que a gente reconhece pelos agentes de mercado, da Faria Lima, isso não será levado em conta. O foco, se for preciso tomar medidas sociais que comprometerão o fiscal, isso acontecerá. Daniel e Raquel, o Caio comeu o tempo de vocês. Adoro botar de vez em quando a culpa no Caio. Está em casa, né? Então a gente pode botar com ele e recupera mais rápido, mais fácil. Rapidamente, Raquel, vamos ter um arcabouço fiscal crível lá fora?
William, na entrevista de sexta, o ministro Fernando Haddad quis dar a impressão que sim. Sim, eu saí com a impressão também. O diabo mora nos detalhes, então a gente precisa esperar ele apresentar. Daniel Hittner, a sua manchete sobre política fiscal. Mora nos detalhes e mora na disposição do Centrão também, como acentuou o Caio, de avalizar o que vem do Ministério da Fazenda. O que chega no Congresso não é necessariamente o que sai do Congresso. Nós estamos arredondando essa parte da nossa conversa hoje no WW. Eu queria agradecer aqui e dar meu boa noite ao Marcelo Estevão, consultor sênior do Banco Mundial, ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Boa noite para você aí em Washington.